Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. O canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida, fatos reais por trás de um filme, de uma série de personagens famosos de filmes de terror, e trago também análises de filmes e séries documentais e resenha ou resumos de livros que sejam mais voltados para o crime. Então, gente, eu espero que vocês gostem, e esse é mais um vídeo do quadro Quartas Assustadoras. Hoje vou falar um pouco sobre a série que foi lançada agora recentemente na Netflix, que na verdade está sendo um grande sucesso, que ainda está sendo muito comentada na internet, que é a série Dahmer, um canibal americano. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Quando eu fiquei sabendo que a Netflix lançou essa série, eu já fui logo correndo para assistir, porque, primeiro de tudo, né? Eu amo conteúdo voltado para terror e crime. Aliás, não é à toa que eu criei esse canal no intuito de falar sobre esses assuntos, né? Voltado para esse tema. E por falar nesse canal, infelizmente, eu tive que dar uma sumida porque eu estava estudando muito para provas da minha faculdade. Então, infelizmente, não estava dando para postar vídeo de jeito nenhum. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por estar de volta agora. E assim, e hoje nesse vídeo eu vou dar a minha crítica, eu vou falar o que eu percebi nessa série. Eu vou destacar os pontos que mais me chamou a atenção pela maneira como foi retratada, né, a história de um caso real, de um assassino. E para começar, eu vou falar do ator que faz o papel do assassino, né, que é o Evan Peters. Em primeiro lugar, quando eu vi assim, logo de cara, né, esse ator na série, eu logo pensei, eu já vi ele em algum lugar, sabe? Aí, quando eu fui pesquisar no Google sobre essa série, foi que eu percebi que o ator é o Evans, que inclusive é um dos atores principais de outra série de terror, que é bem famosa, que eu amo também, que é a série American Horror Story. E assim, e quando eu vi, né, que era ele, eu falei, caramba, é ele que tá fazendo o papel do Jeffrey Dahmer, né? E assim, agora falando sobre a atuação dele, eu fiquei impressionada, mas na verdade eu fiquei impressionada não só com ele, eu fiquei impressionada com a série como um todo, sabe? A forma como a série retrata a história de um crime real que é tão chocante e tão bizarro. Eu achei aquilo realmente fora de série. Então, para mim, não só o Evan Peters deu um show de interpretação nessa série, como também todos os atores. Eu acho que cada um deles fez muito bem os seus papéis, sabe? Tanto os atores que estão no papel da família do assassino, dos parentes do assassino, como também os atores que fizeram o papel das vítimas, os atores que fizeram o papel das famílias das vítimas. Enfim, eu fiquei impressionada com a série como um todo mesmo, o roteiro, o elenco e tudo mais. E como se trata de um crime real, né, que aconteceu de verdade, eu acho que quem for assistir, em primeiro lugar, tem que ter coragem e tem que ter estômago, porque como todo mundo aqui já deve saber,
A série se trata de um caso real de um serial killer que praticava canibalismo, cozinhava corpos, colecionava partes de cadáveres dentro de casa, além de várias outras coisas bizarras que ele fazia com gente que ele matava, né? E tudo isso a série mostra em várias cenas com muita riqueza de detalhes. Tanto é que tem até uma notícia que eu cheguei a ver no Google sobre parentes de uma das vítimas do Jeffrey Dahmer que ficaram indignadas pelo fato da Netflix ter produzido uma série retratando a história real desse assassino. Para eles, isso é uma coisa cruel, entendeu? E eu até entendo esse lado também, né, da família, das vítimas, porque realmente é um caso, assim, bastante delicado de ser falado, de ser conversado, que certamente causa muita dor para as famílias, né? Ainda mais sabendo que a vítima, que era um parente deles, teve a vida ceifada de uma forma tão bizarra e tão cruel. Então eu até entendo esse lado da família, e por isso que é muito importante, né, que os produtores da Netflix entrem em contato com as famílias para que eles fiquem cientes que vai ser produzida uma série contando sobre o caso e tal. É uma questão também de respeito, né, gente, pelas famílias das vítimas. Por outro lado, eu também acho que é importante que casos como esses sejam sim retratados em séries, em livros, em documentários, até porque nesse mundo tem de tudo, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a história do assassino conforme foi retratada na série. Eu ainda não me aprofundei muito na história real para comparar, né, o que a série fala com o caso real. Mas nesse vídeo eu vou destacar aqui alguns pontos, né, que mais me chamaram a atenção na série, como a série aborda essa história. Então, o primeiro ponto, né, que eu quero destacar, no primeiro episódio, a série mostra como o assassino finalmente foi pego e foi preso, né? Um belo dia ele estava sozinho em seu apartamento até que ele resolve sair à noite em uma boate gay. Daí ele conversa com um grupo de rapazes que ele conheceu ali, aí ele fala para eles que é fotógrafo e tal, até que o assassino consegue levar para o apartamento dele um homem, que por sinal era um homem negro, né, sob o pretexto que ia fazer uma sessão de fotos com ele. E quando esse homem vai ver, o dono do apartamento era um doido de pedra que tenta matar ele. Até que esse homem finalmente consegue fugir, ele sai correndo pela rua desesperado, até que quando ele é abordado pela polícia na rua, ele diz que foi parar em um apartamento e que o dono, no caso o Jeffrey Dahmer, tentou matar ele, né? E quando a polícia chega até o apartamento e finalmente prende o Jeffrey Dahmer, a vizinha fica indignada com o ocorrido, sabe, com o que ela vê, e ela fica falando, olha só o que esse cara fez, olha até que ponto essa situação até que ponto essa situação chegou. Eu avisei, eu liguei para a polícia tantas vezes, mas ninguém me ouviu. Ou seja, né, a vizinha já sabia há muito tempo que alguma coisa de muito errada acontecia naquele apartamento. Ela ficava sentindo cheiros de cadáveres saindo do apartamento dele. Aí o assassino sempre inventava uma desculpa para ela, né? Ele falava que era a comida que estava estragada na casa dele, enfim. Inclusive, eu fiquei com muita pena da Glenda, que era essa vizinha, né? Eu fiquei muito triste com que ela passou morando do lado do assassino, conforme essa série retrata, né? Tem cenas que ela, da casa dela mesmo, ela ficava sentindo o cheiro de cadáver que vinha do apartamento dele. Ela também ficava ouvindo os gritos das vítimas que eram mortas dentro do apartamento. Inclusive, no último episódio da série, tem uma cena que ela conta para uma amiga dela que ele cozinhava os corpos das vítimas e que o cheiro ia direto para casa dela, né? Mas eu digo para vocês que eu também fiquei impressionada com a coragem que a Glenda teve de lutar pela justiça, né? Pelas vítimas, pelas suas famílias. Até porque ela estava ciente, né, de toda a dor que isso causou para as famílias das vítimas. Foi uma dor, assim,
sabe, foi uma dor até para ela, né? Porque ela viu tudo, ela sentiu os crimes dele bem de perto, né? Então eu, na verdade, admirei muito a postura que ela teve depois que o assassino foi preso, em ter prestado solidariedade aos familiares das vítimas. Embora não tivesse sido um parente dela que morreu pelas mãos desse assassino, eu acho que ela teve coragem o suficiente em clamar por justiça, porque, de certa forma, ela também sofreu muito com isso, estando tão perto dele, né? Tanto é que depois que foi demolido o prédio onde ela morava, que inclusive foi o palco dos crimes do Jeffrey Dahmer, a Glenda queria que tivessem construído um memorial em nome das vítimas que foram assassinadas naquele prédio, mas devido à burocracia, ao descaso da polícia ou da prefeitura, ou seja lá o que foi, esse memorial acabou que nunca foi construído. Na história real, de acordo com o que eu pesquisei, a Glenda, ela não era a vizinha de porta do Jeffrey Dahmer. Ela morava em um prédio adjacente ao complexo de apartamentos onde ele morava, só que mesmo assim, ela sentia o cheiro de cadáveres que vinham direto da casa dele, entendeu? E ele também ficava usando ferramentas pesadas para triturar e cortar os corpos das vítimas em plena madrugada. Enfim, outro ponto que me chamou bastante atenção na série, né, que é a história real do assassino. A série retratou que ele teve uma infância bastante conturbada com os pais. Os pais, eles tinham uma relação muito conturbada, de muitos conflitos, e estavam sempre brigando na frente da criança. Tanto é que tem até uma cena que a mãe dele tentou se matar quando ele ainda era criança, se eu não me engano. Aí o pai disse que ela sempre fazia isso para chamar atenção. E tem uma coisa que eu não sei se alguém aqui já reparou, né? Na maioria dos casos de assassinos, de serial killers, se vocês forem parar para pesquisar mais a fundo, se vocês forem ler livros sobre crimes, vocês vão perceber que a maioria deles tiveram uma relação bastante conturbada, muito conflituosa com seus pais na infância. Então eu acho que isso colabora e muito para que ele possa se tornar um criminoso no futuro. Eu não estou aqui dizendo que os pais do Jeffrey Dahmer eram culpados por ele ter se tornado um monstro, mas uma coisa eu posso dizer que é verdade. A relação que uma pessoa desenvolve com a família, principalmente na infância, é um fator determinante para que essa pessoa possa tomar decisões certas ou decisões erradas no futuro. E se tem uma coisa que é muito difícil de contornar, se tem uma coisa que é muito difícil de resolver, são questões familiares. Até porque, assim, principalmente na infância, a pessoa é totalmente dependente do seio familiar, é totalmente dependente dos pais, né? Então, se o ambiente dentro de casa não é muito saudável, eu acho que isso vai influenciar de uma forma totalmente negativa a cabeça da pessoa, a cabeça do filho no futuro, entendeu? E a série retrata também que a mãe era totalmente negligente com o filho. Ela também ficava recriminando a criança por ela desenvolver hábitos esquisitos, entendeu? Principalmente cortar pedaços de cadáveres de animais, sabe? Estripar os órgãos dele, entendeu? Na verdade, o pai da criança incentivava isso, incentivava esse lado, né? Mas a mãe sempre recriminava isso, falava que isso era uma coisa nojenta, doentia. Assim, na verdade, eu acho que a mãe dele foi negligente em vários momentos, não só na infância, como também no momento que os pais do Dahmer finalmente se separaram, né? Ela deixou ele largado por aí porque achava que ele já estava bem grandinho, que era maior de idade, que já sabia se virar. Só que, na verdade, depois disso, ele ficou totalmente sem rumo e o pai que teve que ir lá dar assistência para ele, né? Olha, gente, eu vou dar a minha opinião aqui, nesse caso, conforme a série retratou. Eu não sei se vocês vão concordar ou não. Caso vocês não concordem, isso é um direito de vocês também, eu vou respeitar.
Olha, eu acho que uma mãe, ela nunca pode criticar ou recriminar o filho por um hábito que ele desenvolve, por mais esquisito que isso seja. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, isso afeta a autoestima da criança, né? O fato dela ser muito recriminada, ser muito criticada. Então eu acho que se a mãe ficar criticando ou recriminando o filho, eu acho que a tendência é ele fazer aquilo mais e mais, até aquilo se tornar uma coisa doentia, se tornar uma coisa compulsiva. Então eu acho que foi o caso do Jeffrey Dahmer. A série retratou que desde pequeno ele gostava de pegar animais mortos, colocar os órgãos deles para fora. E com o passar do tempo, né, chegou um momento que isso virou uma compulsão, entendeu? Virou uma coisa doentia. Até chegar o momento que ele passou a matar pessoas. Ele matou a primeira vítima na década de 70 ainda. Depois ele passou um período de 9 anos sem matar ninguém. Ou seja, por um bom tempo, né, ele conseguiu controlar essa coisa doentia, esse lado doentio que ele tinha. Até chegar o momento que ele foi matando outro e depois não parou mais. Ele perdeu o controle disso, né? E passou a fazer coisas horrendas com os corpos das vítimas. Entende isso? Aliás, quando o assassino começa a matar um atrás do outro, é porque ele realmente não tem mais controle sobre isso. É que nem um vício, entendeu? É um ato assim que no momento que você faz, te dá prazer. E quando esse momento de prazer acaba, você quer fazer de novo e não para mais. Entendeu? Então, no caso do Dahmer, conforme a série retrata, a coisa era tão doentia, mas tão doentia, que ele nunca conseguiu se tornar uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Pior que o pai botava tanta fé nele, né? Ele incentivou o filho a entrar para uma faculdade, colocou ele no exército e tudo. O pai tinha esperança que o filho desse orgulho para ele, né? Mas o Dahmer, ele era tão bizarro que ele foi expulso da faculdade, ele foi expulso do exército, perdeu vários empregos por conta disso. Eu achei até engraçado que no quarto episódio da série, depois que ele foi expulso do exército, ele conseguiu um emprego em um açougue, só que aconteceu um incidente com ele depois que ele foi para uma feira de ciências, alguma coisa assim. É aquela cena que ele aparece em um parque de diversões, depois ele entra em um circo, aí fica mexendo em vários brinquedos, aí ele começa a beber muito até que ele fica embriagado e ele tem uma visão, né, do primeiro cara que ele matou, da primeira vítima dele, que foi um caroneiro. Daí, com essa visão que ele tem, ele fica se masturbando diante de um brinquedo que era tipo uma máquina de caça-níquel, alguma coisa assim. Aí a polícia pega ele e logo em seguida ele pede um emprego no açougue. E a série conta também que depois que o assassino finalmente foi preso e a polícia conta pro pai o que realmente aconteceu, tudo que ele fez, o pai entra em estado de choque, sabe? Ele se sente muito culpado, ele fica naquela sensação, né? Onde foi que eu errei, entendeu? E outro ponto que eu quero destacar também da série, que é o descaso da polícia com as vítimas na época que o assassino estava matando. Eu fiquei realmente impressionada, né, em saber que mesmo nos Estados Unidos, que é um país tão rigoroso com as suas leis, a polícia tratou as vítimas, não só as vítimas, como suas respectivas famílias, com tanto descaso, sabe? Eu fiquei muito boba de ver, sabe? E de cara eu logo pensei, tá parecendo até aqui no Brasil, que é tudo uma bagunça, que todo crime fica impune, entendeu? Mas no caso do Jeffrey Dahmer, o que acontece, né? Eu acho que ele também foi muito astuto para cometer os crimes dele. Porque, assim, depois de um bom tempo que os pais dele haviam se separado, ele chegou a morar com a avó, que também o acolheu. Só que a avó chegou um momento que ela não aguentou mais o comportamento bizarro dele, até que ela não quis ele mais na casa dela. E quem for ver a série vai ver que ele até levava cadáver pro porão da casa dela, né, gente? Então imagina. Aí depois que ele saiu da casa da avó, ele foi morar sozinho em um apartamento. Aí, pelo que eu entendi,
para ele procurar, né, uma moradia. Ele escolheu morar em uma comunidade que era de uma região onde a população era menos favorecida. Tanto é que vocês podem reparar também que a maioria das vítimas do Jeffrey Dahmer eram pessoas negras, pobres e homossexuais, ou seja, são pessoas que estão à margem da sociedade americana. Então eu acho que foi exatamente por isso que a polícia tratou das vítimas e de suas famílias com tanto descaso, entendeu? Vocês podem ver aqui no Brasil mesmo. Quando a vítima é de família rica, o caso logo é divulgado, é investigado rapidinho. Agora, quando se trata de um negro e pobre, eles ficam esquecidos, entendeu? Eles ficam à margem. E o sétimo episódio da série também foi realmente muito triste de ver, né? Falava de um rapaz que era um surdo, era negro, estava tentando a sorte na vida, queria ser modelo fotográfico. Aí ele se comunicava com as pessoas escrevendo em papel. Até que um belo dia ele vai para uma boate gay e acaba sendo atraído por ninguém mais, ninguém menos do que Jeffrey Dahmer, né? E esse rapaz, ele se chamava Tony e ele acabou sendo assassinado dentro do apartamento do Dahmer. Mas, sinceramente, o que me deixou mais impressionada mesmo foi o descaso da polícia. E teve outra vítima também que a série mostrou bem antes desse rapaz aí, desse surdo. Eu não lembro qual episódio foi, mas era um menino de 14 anos que conheceu também o Jeffrey Dahmer. Aí, quando o Dahmer, né, levou esse garoto pro apartamento dele, ele drogou o menino. Só que o menino, mesmo dopado, ele percebeu que estava correndo perigo. Até porque eu acho que o Dahmer tinha dado uma pancada na cabeça dele, eu acho. Aí ele, mesmo dopado, ele conseguiu fugir do apartamento dele só de cueca. Aí a vizinha do Dahmer, né, a Glenda, ela viu aquilo, chamou a polícia, entrou em contato com a polícia rapidamente. Aí quando a polícia chegou lá, o garoto estava dopado ainda, sentado do lado do Dahmer, em uma esquina de frente para uma porta, eu acho. Aí o Jeffrey fala pra eles: esse daqui é meu namorado, ou eu sou gay, ele também é gay, ele tá meio bêbado, eu logo vou levar ele pra dormir na minha casa. Ou seja, ele joga uma conversa, né, pra polícia, pra passar uma imagem, né, que ele é uma pessoa do bem. E a polícia, ao invés de tratar esse caso como uma suspeita, como uma coisa, uma situação de muito perigo, ela devolve o garoto pro assassino, ou seja, a polícia cai na lábia dele, né? E a Glenda, ela fica indignada com isso, porque ela sabia muito bem que esse garoto, na verdade, estava prestes a ser assassinado, mas a polícia fala pra ela que não tinha nada demais naquilo, entendeu? Agora eu vou falar do episódio da série que eu mais gostei, que foi o último. Sabe por que eu gostei mais do último episódio? Porque foi o episódio que me mostrou que toda ação tem suas consequências. Esse foi o caso do Jeffrey Dahmer. Então, por mais que a justiça do mundo seja falha, por mais que haja tantos crimes, tantos assassinatos que terminam na impunidade, conforme infelizmente é a nossa realidade, principalmente aqui no Brasil, né? Mas eu acho assim que, independente de qualquer coisa, eu acho que a sociedade não perdoa um assassino de jeito nenhum. Mas não perdoa mesmo. Então, se uma pessoa comete um crime de homicídio, mesmo que ele acabe gozando de impunidade, eu acho que de uma forma ou de outra ele vai pagar pelo que fez. Entendeu? Por exemplo, se as pessoas ao redor dele começam a criar ódio, nojo dele com razão, é claro, eu acho que ele já está pagando pelo que fez. E isso que foi retratado, né, no último episódio da série. E eu achei muito interessante que no último episódio a série conta que o Jeffrey Dahmer, depois que ele foi preso, ele decidiu se converter ao cristianismo. Só que antes disso ele não queria nem saber de religião, tanto é que eu até me lembro, né, que teve cenas de quando ele morava com a avó ainda,
Ela chamava ele para ir para a igreja junto com ela, só que ele não estava nem aí para a igreja. Ele até chegou a falar para a avó que não acreditava em Deus. Ele tinha até ligação com o satanismo, na verdade, na época que ele estava matando pessoas, né? Mas depois que ele foi preso, ele decidiu virar crente, passou a ler a Bíblia. Até tem uma cena do último episódio que eu achei muito interessante também, que me chamou muita atenção, que é quando o Dahmer, né, ele conversa com um líder religioso, que era um padre, se eu não me engano, que tinha ido fazer uma visita aos presos na carceragem. Aí o Dahmer questiona com esse padre sobre o perdão de Deus, sobre a misericórdia divina, né? Aí ele contou pro padre que quando ele era criança, ele foi para uma festa de Halloween fantasiado de diabo, e o pior é que ele tinha gostado daquilo, entendeu? De se fantasiar de diabo. Tanto é que depois que ele cresceu, né, conforme ele falou pro padre, ele passou a adorar o diabo, a fazer um altar para ele com pedaços de corpos das vítimas. Ele até comenta, né, com o padre também, que ele não se achava merecedor do perdão de Deus por tudo que ele fez. Ele até fala, né, em vários momentos da série que queria ter sido condenado à cadeira elétrica, que queria receber a pena de morte, entendeu? Só que o padre diz para ele que não é questão de merecer. O padre explica que a graça divina é assim. Na verdade, nós não merecemos, só que mesmo assim Deus perdoa os seus filhos. Eu achei isso muito interessante, entendeu? Aí na cadeia o Dahmer decidiu se batizar. Eu achei muito curioso também ele ter se batizado no mesmo dia que um outro serial killer famoso, o John Wayne Gacy, que era o palhaço assassino, né? Recebeu a pena de morte por injeção letal. Só que no caso do John Wayne Gacy, ele diz que tinha feito as pazes com Deus antes de receber a pena de morte. É o que a série fala, tá? Mas também eu acho que é aquilo, Deus pode até perdoar seus filhos, só que Deus é divino, nós somos humanos. Deus pode até perdoar o assassino, mas eu acho que a sociedade, as pessoas ao redor dele, nunca vão perdoar, entendeu? Nada do que ele fez vai ser apagado, então eu acho que mais cedo ou mais tarde, certamente ele vai pagar pelo que fez de uma forma ou de outra. Então eu acho que tudo que a gente faz de ruim tem o seu preço, entendeu? É aquilo, toda ação tem as suas consequências. E o último episódio da série mostra claramente isso, sabe? Então, por mais que o Dahmer tenha se convertido, tenha virado cristão, as pessoas ao redor dele não perdoaram, entendeu? Até a Glenda, que era a vizinha dele, tem uma cena que ela diz para um padre que nunca vai conseguir perdoar esse assassino. Até porque ela sofreu muito morando do lado dele, né? E só para vocês terem uma ideia, ele acabou despertando também o ódio dos outros presos depois que ele foi para a cadeia, porque na verdade ele não respeitava os outros presos da carceragem, ele ficava sempre aprontando com alguém de lá. Eu até lembro de uma cena do penúltimo episódio que ele pede pro carcereiro um radinho de pilha, aí ele dorme dentro da cela com o som de pessoas morrendo, entendeu? Isso acaba incomodando os outros presos, e a verdade é que ele apronta tanto com eles, apronta tanto, que isso acaba chamando a atenção de um dos presos, que foi justamente o preso que acabou matando o Jeffrey Dahmer, né? Inclusive, esse homem, né, que matou o Dahmer na cadeia, ele era um homem negro, por sinal, e ele já estava com muito ódio, entendeu? Pelo fato do Dahmer desrespeitar os outros presos na cadeia. Ele ficou com mais ódio ainda quando foi pesquisar sobre o caso do Dahmer, o que ele fez, o que o levou para a cadeia. E esse preso, ele também se dizia cristão. Aí no dia que esse cara, né, esse homem preso, esse outro preso, né, acaba assassinando o Dahmer, na cena do assassinato, o Dahmer argumenta para ele que no momento que ele cometeu esses crimes, ele estava afastado de Deus. Mas depois que ele foi preso, ele voltou para Deus. E o mais curioso é que na cena que esse preso mata o Dahmer, né, ele diz
ele diz pro Jeffrey Dahmer, né, no caso esse preso, que ele também acreditava em Deus, que também era cristão, só que o Deus que ele servia era um Deus de vingança, era um Deus que pune o mal. E quando Deus não pode fazer isso sozinho, né, que é punir o mal, ele envia servos para executar a sua justiça. Então, dessa forma, com base nesse argumento, esse preso matou um Dahmer, né? Tendo como argumento que Deus falou para ele, que pediu para ele punir o assassino por todas as vidas inocentes que ele havia tirado. Então eu vejo que isso foi uma consequência que o Dahmer sofreu. Não existe ação sem reação. E assim, no meu caso, Fabiane, eu acredito muito na lei da causa e do efeito. Então, se você faz boas ações, você vai colher bons frutos. Agora, se você faz mais ações, elas se voltam contra você, entende? Então, eu acho que Deus pode sim perdoar um assassino, perdoar um criminoso, mas ele também permite que a pessoa sofra as consequências de suas ações. Então, gente, é isso. Esse foi um vídeo de hoje, um vídeo bem simples, só para destacar alguns pontos que mais me chamou a atenção nessa série. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Qualquer dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa, porque às vezes eu me atrapalho um pouco para falar em um vídeo, né? Gravar vídeo sabe como é que é, né, gente? Então, caso vocês não tenham entendido alguma coisa que eu tenha opinado, deixa nos comentários. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês também, quiserem acrescentar informações, fique à vontade. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!